A paz de Deus a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de harmonia básica. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a correção daquela atividade, ou melhor, da enquete, né, que nós fizemos, sobre a tonalidade daquela partitura por Elise. Então, se nós observarmos aqui, entre a clave de sol e a fórmula de compasso, nós não temos nenhum acidente. Isso nos remete que essa partitura pode estar em dó maior ou lá menor. Para estar em dó maior, o sol não pode ter sustenido. Então, eu vou ver o quinto grau de dó. Quinto grau de dó, dó, ré, mi, fá, sol. Então, sol. Opa, sol sustenido. Sol sustenido. Bom, se tem o sol sustenido, provavelmente ela não é de tom de dó maior, mas sim da sua relativa, que é lá menor. E aqui, isso aqui nos prova, né, ó, que ela termina em lá. Lá menor. Tá? Então, essa partitura é uma partitura de lá menor. Como que é lá na enquete? Pedia, é dó maior, é lá maior, é lá menor, natural ou lá menor harmônica. Como ela pedia qual o tipo de escala menor, essa escala menor é uma lá menor harmônica. Por quê? Porque o sétimo grau de lá, que é a nota sol, está com uma alteração ascendente, ou seja, o sol é sustenido. Então, o sétimo grau com uma alteração sustenido, ele pertence à tonalidade de lá menor harmônica. Não é comum nós dissemos que essa partitura está na tonalidade de lá menor harmônica. Ali foi feita a pergunta, então sim, nós vamos responder. Mas se eu disser para vocês qual a tonalidade dessa partitura? Ah, é lá menor. Ah, mas qual tipo de lá? Menor natural, primitiva, harmônica, melódica? Ah, essa daqui tem o sétimo grau alterado, então é lá menor harmônica. Mas de modo geral, é muito comum a gente dizer somente lá menor. Agora vamos passar para a nossa aula de hoje, que é funções harmônicas. A música está muito ligada aos sentimentos e ao sensorial. Então, quando nós começamos a estudar música, né, quem fez o ABC, quem fez lá no início do Bona, nos ensinaram o quê? Música é a arte de combinar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Então, os afetos são sentimentos. A música está ligada a sentimentos. Ao ouvirmos uma música ou tocarmos, nós vamos ter várias emoções, vamos sentir essas emoções. Temos N possibilidades. Isso acontece graças ao que chamamos de funções harmônicas. As diversas progressões de acordes que fazem parte do campo harmônico, tanto maior ou menor, as formas como eles se combinam sequencialmente e com a melodia, o ritmo e as dinâmicas são responsáveis por produzir em nós sonoridades, sensações, emoções. Campo harmônico. Assim como uma família, cada um dentro de uma família tem uma função, não é? Um arruma o quarto, o outro arruma a sala, a menina lava a louça, a mãe limpa a casa, o pai, de um modo geral, traz o sustento da casa. Também, o campo harmônico, cada um dos acordes tem uma função. E é isso que nós chamamos de funções harmônicas ou função harmônica, que basicamente vão nos produzir 3 sonoridades, ou 3 sensações, em que uma tonalidade e o campo harmônico pode ser dividido. Basicamente é o primeiro, o quarto e o quinto grau. Então, nós temos o primeiro grau, que é a tônica, nos dá uma sensação de repouso. É conclusivo, ele tem uma estabilidade. Já o quarto grau, que é subdominante, ele gera um pouquinho de tensão. Ele está pedindo um pouquinho mais. Normalmente a gente usa isso para fazer uma passagem. Tá? E ele gera um pouquinho de instabilidade. Já a dominante é suspensão com mais tensão. Ela fica mais tensa que a dominante. E normalmente ela fica chamando a tônica. Então, ela gera muita instabilidade. Então, aqui eu vou fazer um exemplo para vocês aqui na tonalidade de dó, para vocês ouvirem. O primeiro acorde vai ser o de dó maior, o segundo vai ser o de fá, que é subdominante, e o terceiro vai ser o de dominante,
como a gente diz aqui, já leu aqui, ele está chamando a tônica. Então, nós vamos ter. Está chamando alguém. Normalmente, esses 3 acordes resolvem a nossa partitura. Tá? Mas temos outras opções. Basicamente, podemos definir que os acordes do primeiro, quarto e quinto grau possuem as funções de tônica, subdominante e dominante, respectivamente. Eles são os principais acordes que geram de forma mais completa e marcante a sensação de conclusão, repouso, estabilidade, suspensão, tensão e instabilidade mencionadas antes. Então, conclusão, repouso, estabilidade é a tônica, né? Suspensão, uma tensão, o quarto grau. E uma instabilidade, o quinto grau, que vai estar chamando para a conclusão, que é o primeiro grau. Então, nós temos o primeiro grau, o quarto grau, o quinto grau, chamando a conclusão. Os outros acordes do campo harmônico também podem ser utilizados para termos essas sensações. Porém, eles não vão ter uma forma muito forte, né? Então, a tônica dominante e a subdominante, elas têm uma tensão forte, elas têm uma força. Os demais acordes vão ter essa força um pouquinho menor. Então, o que nós temos aqui, ó. Por exemplo, os acordes de tônica é o primeiro grau, mas eu posso substituí-lo pelo terceiro grau menor e pelo sexto grau menor. O de subdominante é o quarto grau. Eu posso substituir pelo segundo grau menor com sétima. E o de dominante pelo sétimo grau, que é o meio diminuto, né? Não é muito usado, mas a gente pode também fazer isso aqui. A música fica bem tensa quando eu uso esse acorde meio diminuto aqui, mas tem. Inclusive no nosso cenário a gente viu isso, né? Então é muito comum a gente fazer isso aqui. Mas por que isso? Se compararmos as notas do primeiro grau, que é a tônica, com o terceiro grau, elas têm algumas notas em comum. Por ela ter essas notas em comum, eu posso substituir o terceiro grau no lugar do primeiro. Ele vai ter o papel de tônica, vai exercer a função tônica. Então, podemos considerar que no acorde de Dó com sétima maior, que tem as notas Dó, Mi, Sol, Si, com o acorde de Mi menor com sétima, que tem as notas Mi, Sol, Si, Ré, eles têm 3 notas em comum, o Mi, o Sol e o Si. Então, esse acorde Mi menor com sétima pode perfeitamente ter o papel de função tônica. Isso daqui é uma tônica forte, essa aqui é uma tônica mais fraca. O mesmo vai acontecer com o primeiro e sexto grau, que é o Lá menor. Na verdade, é o relativo, né? De Dó. Então, se nós compararmos as notas Dó maior com sétima, Dó, Mi, Sol, Si, e Lá menor com sétima, Lá, Dó, Mi, Sol, nós temos o Dó, o Mi e o Sol comum aos 2 acordes. Então, nesse caso, também o acorde de Lá menor com sétima, ou seja, o sexto grau com sétima, pode fazer perfeitamente a função de tônica. Depois nós temos o quarto grau, que é a subdominante. Quem que a gente pode substituir? O segundo grau com a sétima. Fá, Lá, Dó, Mi, Fá com sétima maior. Ré, Fá, Lá, Dó, Ré menor com sétima. Notas comuns. Fá, Lá e Dó. Então, o Ré menor pode muito bem substituir esse acorde aqui de quarto grau, com Fá com sétima maior, porque ele tem essas 3 notinhas em comum, Fá, Lá e Dó. Portanto, esse segundo grau pode ter a função subdominante. E a função dominante, que é o quinto grau, nós temos aqui Sol, Si,
Ré. E esse acorde pode ser substituído pelo sétimo acorde, que é um acorde meio diminuto, né? Perdão, si menor com sétima, mas a quinta é diminuta, né? Então, Fá, aqui a gente tem o trítono. Ele não acaba sendo um acorde totalmente diminuto, porque esse Lá aqui não é diminuto. As notas comuns aos dois acordes são o Si, o Ré e o Fá. Não é muito comum usarmos essa substituição aqui, mas ela pode ser usada exercendo a função de dominante. Conclusão. Então, nós podemos dizer que o primeiro grau com a sétima maior pode ser substituído pelos graus terceiro menor com sétima ou sexto menor com sétima. O grau subdominante, que é o quarto grau, pode ser substituído pelo segundo grau menor com a sétima. E a dominante, que é o quinto grau com sétima, pode ser substituído pelo sétimo grau. Aqui, se vocês observarem, a gente colocou as sétimas, mas não necessariamente. A gente pode trabalhar também só com terças. Eu posso fazer a tríade ou a tétrade. As funções não vão mudar. Ah, porque eu fiz tríade, mudou a função? Não. Eu vou usar o mesmo acorde, o primeiro, o quarto ou o quinto grau. Então, a gente vai fazer uma aplicação disso que a gente viu na tonalidade de Fá. Então, qual é o campo harmônico de Fá? A tonalidade de Fá maior, nós temos um bemol, fala Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Então, as tétrades, a primeira tétrade é Fá com sétima maior, a segunda, Sol menor com sétima, a terceira, Lá menor com sétima, a quarta, Si bemol com sétima, a quinta, Dó com sétima, a sexta, Ré menor com sétima, e a sétima é o Mi menor meio diminuto. Então, todos esses acordes aqui, eles podem estar dentro dessa tonalidade. Eu posso usar isso aqui de uma música. Vai depender se essa música se vai encaixar um desses acordes ou não. Então, a gente pegou aqui um hino para nós trabalharmos essa aplicação dessas funções harmônicas. Então, é um hino com a tonalidade em Fá, já cifradinho aqui, né? Então, nós temos aqui, ele inicia pelo acorde de quinta. Isso não é muito comum, a gente iniciar uma partitura no acorde de quinta. Mas se vocês devem lembrar, que eu falei que quando a gente tem uma anacruse assim, não necessariamente eu preciso ter um acorde aqui. Mas eu quis colocar para mostrar o seguinte, que o Dó com sétima é o quinto grau de Fá. Tá? Então, esse quinto grau está chamando quem? O primeiro grau, que é o Fá. Então, está chamando isso. E aqui, o nosso cenário tem uma harmonia riquíssima, né? Então, tudo, não tem mais como acrescentar nada, porque já está prontinho ali, já está pronta a nossa harmonia ali. Então, o que a gente fez? Eu comecei a cifrar, Fá. Opa, mas eu posso substituir o quarto grau pelo segundo. Aqui tem um Ré menor. Perdão, pelo sexto grau. Pelo sexto grau aqui. Tá? Depois, a quinta, primeira com a sétima, o segundo grau, a gente substitui da quinta, primeiro, quinto, primeiro, e assim sucessivamente. Ele vai acontecer algumas coisinhas aqui, tá? Que não vem ao caso aqui para a nossa aula, e aqui também. Se nós observarmos, então, ele funcionou tudo aquilo que a gente viu de funções, a gente aplicou as funções ali. Aí eu usei o primeiro grau, usei o quarto, usei o quinto, usei o segundo, usei o sexto. A gente usou.
pôde fazer essa aplicação aqui. Isso faz com que a música fique mais rica do que usar só primeiro, quarto e quinto graus. Tá? Um exemplo disso é essa partitura aqui. Tá? Eu só vou dar uma viradinha, eu vou tocar para vocês ouvirem a primeira parte. Essa primeira parte, ela está sem... do jeito que está no inário que eu peguei. Isso aqui é uma partitura do inário luterano. Tá? Então, observe como ela está bem pobrezinha essa primeira parte. Então, alguns lugares nós percebemos que está faltando algumas coisinhas. Aí a partitura da direita, a gente acrescentou esses acordes. Mudou a música toda, né? Seguindo na primeira parte da música. Reharmonizando. Então, nós vimos que podemos fazer a nossa harmonização, reharmonização. Em cima dos nossos hinos, como eu disse, a nossa harmonia já está muito rica. Então, não tem como a gente fazer. Às vezes a gente até consegue fazer um ou outro detalhezinho, mas a nossa harmonia já está bastante rica e está muito bonita como está. Nós só teríamos que colocar os acordes para a gente ver a função. Eu usei a tônica. Eu usei a tônica mais fraca. Eu usei só a dominante e a tônica. Então, os nossos hinos, a gente normalmente tem um pouquinho mais de riqueza, como a gente viu ali no hino 133. Então, hoje nossa aula seria sobre isso, né? Sobre as funções harmônicas, que são muito importantes, né? De um modo geral, na nossa partitura. E como bônus para vocês, eu vou deixar, né, quando a gente terminar de elaborar o material, a gente vai falar um pouquinho sobre dominantes, tá? As dominantes principais e as dominantes secundárias. Mas aí vai ser como bônus, vai estar no material. Então, eu quero agradecer a todos por terem estado conosco nessa participação de introdução à harmonia. Esperamos que tenham aprendido um pouquinho e ficamos à disposição. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.